Oi pessoal, estamos de volta com as nossas pílulas de Bíblia e Teologia. O texto de hoje está em Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 11. E também em Lucas, capítulo 6, versículo de 20 a 23. É o famoso Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Pela primeira vez, Mateus usa a palavra discípulo, aquele que aprende com Jesus. Qual que é a diferença do discípulo com apóstolo? Discípulo é aquele que aprende. Apóstolo é aquele que põe em prática o que aprendeu. São coisas diferentes. É discípulo que está aprendendo. Quando está praticando o que aprendeu, vira apóstolo. Quando fala de monte, Mateus leva os seus ouvintes ao Monte Sinai, ao Monte Horebe, o lugar da aliança entre Deus e o povo de Israel. A famosa aliança dos 10 mandamentos. Qual que é o ensino de Jesus, se nós pudéssemos falar assim? Qual que é a mensagem central de Jesus? O reino de Deus, o reinado de Deus. É a mensagem central de Jesus. As bem-aventuranças são o centro do Novo Testamento, o centro dessa mensagem de Jesus. Assim como no Antigo Testamento, os 10 mandamentos são o centro do texto, ou dos textos todos, aqui no Novo Testamento, o centro são as bem-aventuranças. Enquanto os 10 mandamentos são sempre negativos, né? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. As bem-aventuranças são mais positivas. Felizes, bem-aventurados aqueles que são assim, bem-aventurados, felizes e tal. Ela tem um sentido mais positivo do que os 10 mandamentos. Em Mateus são 8 bem-aventuranças. A primeira, que é pobres no espírito, e a oitava, perseguidos por causa da justiça, sempre estão no presente. Felizes os pobres em espírito, felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Já as outras 6 estão falando mais no futuro, né? Estão sempre escritas no futuro. Pobre espírito não é pessoa pobre, sem bens, ou pessoa boba, humilde, mas é a pessoa desapegada, a pessoa que se deixa levar pelo Espírito Santo, como Jesus, né? Que não pecou contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é o quê? É você duvidar do poder de Deus, você achar que Deus não pode te converter, que Ele não é capaz de te converter, não é capaz de te perdoar dos pecados, de te limpar dos pecados. Isso é pecado contra o Espírito Santo. O reino de Deus é a construção do pobre e do espírito. Por isso, pobre em espírito. Quando o espírito se encontra com o pobre, o reino acontece. Como com os profetas, né? João, Jesus, os discípulos, todos eles. Quando eles se encontram com o Espírito, o reino acontece. Quando acontece o reino? Quando o discípulo é perseguido por causa da justiça. Acontece o reino. Pobre no Espírito é aquele que é perseguido por causa da justiça. Então as duas coisas se juntam, né? A primeira e a última, bem-aventuranças. As outras bem-aventuranças só acontecerão quando acontecer e for praticada a justiça. Por isso, elas estão no futuro. A prática da justiça em Mateus é a prática mais importante. A palavra mais importante do Evangelho de Mateus é justiça. A palavra mais importante do Evangelho de Lucas é misericórdia. A palavra do filho pródigo, né? A palavra mais importante, a expressão mais importante do Evangelho de Marcos é o segredo messiânico, o segredo sobre o Messias. Já João não tem uma palavra assim, unificadora de todo o texto. São várias palavras no Evangelho de João. Então, a prática da justiça é que faz acontecer o reino de Deus. A cruz, que é o final da perseguição a Jesus, é a sua fidelidade ao projeto do Pai. E nós, ao projeto de Jesus na cruz. Tanto que São Paulo fala, nós pregamos Jesus crucificado. Toda igreja devia ter, atrás do altar, Jesus crucificado. É o que Paulo fala. Nós pregamos Jesus crucificado. Então a perseguição vai ser sinal de que o discípulo é realmente dedicado, que o discípulo é realmente fiel à mensagem de Jesus, é pescador de homens. Vai tirar os homens do mar, que é um sistema opressor. O mar é o símbolo do sistema opressor da época, né? O mar. Uma coisa simbólica, né? Pescar homens quer dizer pescar os homens desse sistema iníquo, desse sistema malvado que não produz a justiça, que não produz a igualdade, que não produz a
partilha e o serviço. A conclusão e o ponto de partida das bem-aventuranças: felizes vós quando fordes perseguidos. Os perseguidos choram. Os perseguidos devem ser mansos. Os perseguidos são sedentos de justiça. Os perseguidos são misericordiosos. Os perseguidos são puros de coração. Os perseguidos promovem a paz. Então, o centro das bem-aventuranças é a perseguição, né? Felizes vós quando fordes perseguidos por causa da minha palavra, da minha atividade, do meu discipulado, de ser meu discípulo. Só uma interessante que é o puro de coração. O puro de coração que não é uma pessoa simples, piedosa, uma pessoa purinha, não. Puro de coração é aquele que tem as mesmas convicções de Jesus. Coração aqui significa interioridade, né? Puro aqui significa a pessoa que tem as mesmas convicções de Jesus, as mesmas escolhas de Jesus, as mesmas decisões de Jesus, as mesmas atitudes de Jesus. Daí a nossa devoção, coração de Jesus, né? Coração de Jesus quer dizer a interioridade de Jesus, a escolha de Jesus, a convicção de Jesus. Todo mundo devia ter devoção ao coração de Jesus, né? Porque puro de coração significa aquele que segue Jesus, arrisca convicto. Aquele que tem a mesma mente de Jesus. Coração aqui é mente, significa mente, né? Não é o coração que bate sangue, que bomba sangue, não. Coração que é a mente. Na Bíblia, coração é a mente. Saber de cor é o quê? Cor é coração. Saber de cor é com a mente, né? Então, interioridade é a mente, é que é o coração. Tem as mesmas convicções, opções, escolhas de Jesus. Essa é a nossa pequena reflexão sobre as bem-aventuranças. Vocês podem aprofundar a partir disso, a partir desse vídeo, e entender mais a mensagem de Jesus no Novo Testamento. Por hoje é só. Um abraço. Fiquem todos com Deus.